O primeiro são botões de navegação entre páginas. É um botão que te permite navegar entre páginas. Por exemplo, se você está, vamos vir para cá. Se você está na tela do seu celular, eu estou nessa tela agora. E eu quero simplesmente, tá dando um reflexo da luz aí, mas acho que dá para ver. Nessa tela, eu quero simplesmente ter a opção de tocar o dedo na tela e mudar de tela. Então, toquei o dedo na tela e pronto, ele foi para outra aba do meu dashboard, para outra área. Isso é um botão de navegação entre páginas. Com um toque na tela, eu troco de tela. Isso aqui facilita muito a vida do usuário final. Facilidade. Tocou o dedo, foi para outra tela que quer fazer análise para responder para o gestor, o indicador é tanto. Com um toque na tela. Certo? Isso é o botão de navegação entre páginas. Legal. Então a gente vai falar desse item e vamos falar do outro. Qual que é o outro? É o botão de filtro. O que é um botão de filtro? Vamos olhar aqui o que é um exemplo de um botão de filtro. Aqui nós temos um botão de filtro. A gente clica e ele executa o filtro no dashboard. Por exemplo, esse indicador aqui está 35,22. Se a gente ir lá para agosto, ele foi para 36,26. Fazendo filtro aqui na tela. Clicando aqui, ele está fazendo filtro. Ou seja, imagina, a gente está olhando uma informação macro, executa um filtro para entrar no detalhe dessa informação. Estou olhando um indicador que está a nível Brasil. Quero clicar no botão do estado e olhar lá o resultado do estado. Isso é um botão de filtro. Segundo tipo de botão. Segunda classificação de botões que nós vamos falar aqui. E tem o terceiro, que é botão personalizado. O que é um botão personalizado? É um botão que te permite você criar ele com a sua cara. Imprimir o jeito que você quer nesse botão. Esse botão, a gente vai aprender a criar ele, e ele tem diversas funcionalidades. Não só, eu não estou dizendo o botão imprimir a sua cara nele no sentido de cor, no sentido de, sei lá, qualquer outra coisa. Mas o que eu estou me referindo é colocar a sua personalidade nesse botão com outras funções, de, por exemplo, pegar esse botão e fazer ele ficar um filtro, fazer no mesmo botão ficar um filtro e ficar um filtro, ou, por exemplo, esse mesmo botão ficar para ocultar um visual, para mostrar um visual. Na mesma página do seu relatório, olha só, na mesma página do seu relatório, você clicar em um botão e ele abrir um novo visual. Isso é um exemplo do botão personalizado que nós vamos falar aqui. Beleza. Então são esses três tipos que a gente vai falar. Volta, vamos entender. Um ponto que eu mencionei aqui. Os benefícios de usar esses três tipos de botões. E o foco total está em facilitar a vida do usuário final. E esse usuário final pode ser você, pode ser o seu chefe, é a pessoa que vai tomar uma decisão. Se a pessoa quer chegar num nível de detalhamento para avaliar uma informação,
Você precisa facilitar a vida dela para ela olhar essa informação do jeito que ela quer. E os botões, a utilização de botões no dashboard, te ajuda com isso. Então, por exemplo, eu vou aqui fazer um filtro de data, vou aqui fazer um filtro de filial, vou aqui fazer um filtro de produto. Para mim desfazer todos esses filtros, eu simplesmente cliquei em um botão. Eliminei todos os filtros. Com um clique. Olha só, com um clique eu eliminei todos os filtros. Esse é um exemplo de facilitar a avaliação, a análise do usuário final. Então, esses botões, é como eu falei, como eu estou querendo te dar clareza aqui, eles não são apenas para deixar o dashboard bonito, para deixar o dashboard não só mais atrativo, mas sim para que isso facilite a vida, torne mais fácil, torne mais instantâneo ver a informação e tomar uma decisão. Simplesmente, com um clique em um botão, eu elimino os filtros. Com um clique em um botão, eu faço mais filtros. Entro no detalhe dessa informação. Então, esses botões te ajudam dessa forma. Legal, né? Porque se a gente ficar na planilha aqui, será que isso aqui, essa planilha aqui simplesmente é exportada do Excel? Corre risco de você vir aqui e dar uma dedada errada. O que é dar uma dedada errada? Ah, exportou lá do Excel, lá do sistema, colocou na planilha de Excel. Esqueceu de fazer um filtro. Ou até fez um filtro, mas aí quando chegou aqui, estava pensando que estava olhando para um indicador atualizado, e talvez o indicador nem estava atualizado. Então, isso, a situação do dashboard automatizado, a gente quer essa facilidade. Informação atualizada, informação instantânea para tomada de decisão, e os botões nos facilitam essa tomada de decisão. Facilitam a vida do momento da tomada de decisão. Facilitam a vida do usuário final.